Na aula de hoje nós vamos aprender sobre entrada de dados. Mas antes de começarmos a falar sobre entrada de dados, deixe-me explicar o que seriam essas mensagens escritas a cor verde. Então, nos algoritmos, tudo aquilo que começa com duas barras invertidas à direita trata-se de comentários. Comentários nós usamos para documentar códigos, não é? Tu podes escrever aí pequenas instruções e colocas lá uma mensagem que te permite, portanto, descrever o que aquele determinado código faz. A título de exemplo, temos aqui na secção var, duas barras, secção de declaração das variáveis. Então, é uma dica que dá para pequenos, portanto, para programadores iniciantes, assim que é, onde destaca, portanto, a funcionalidade ou objetivo desta secção. Então, para as nossas aulas, vamos retirar, só para não ficar confuso. Você aí em casa pode decidir se pretende usar ou não. Em relação à entrada de dados, como vimos nas aulas anteriores, a entrada de dados é denotado pelo comando leia. No entanto, quando falamos precisamente sobre a entrada de dados, dissemos que é obrigatório ou o requisito necessário para termos uma entrada de dados é antes fazermos a leitura da variável, porque toda entrada de dados vai ser armazenada no contexto de uma variável. Então, para a presente aula, vamos considerar como exemplo a entrada de dados no sentido de lermos o nome de um estudante. Para tal, vamos alterar aqui o nome do algoritmo para entrada de dados. Você pode colocar aí entrada de dados. De seguida, se a ideia inicial é lermos o nome do estudante, vamos precisar de uma variável nome. Então, teríamos aqui nome, dos pontos, e de seguida colocamos o tipo de dado. Nome, o tipo de dado é caractere. Então, colocamos aqui caractere. De seguida, na secção de início e fim algoritmo, vamos escrever as instruções necessárias para termos aqui, portanto, a entrada de dados. Então, basicamente, teremos aqui leia nome. Em relação ao Visual G, não é case sensitive, isto é, você pode usar os comandos tanto com letras maiúsculas, minúsculas, não tem problema algum. Então, se nós executarmos este código, vamos verificar aqui o seguinte resultado. Repare que a console nada é apresentado. O cursor aqui fica intermitente. Se nós digitarmos, vai aparecer um determinado texto. Então, este texto, ou esta possibilidade de na console podermos digitar alguma coisa, é conseguida através deste comando leia. No entanto, se formos a verificar aqui na área das variáveis, temos aqui como declarado o escopo global, onde uma variável global é visível a nível de todo o algoritmo. Temos aqui o nome da variável, neste caso é nome, tal como escrevemos aqui, com a única diferença de que aqui está em maiúsculo. Temos aqui o tipo C, que significa caractere, e temos aqui o valor vazio, porque ainda não temos nenhuma entrada de dados. Então vamos digitar aqui qualquer coisa, a título de exemplo, podemos ter aqui Dércio, selecionando Enter, o programa termina a execução e aqui o valor é atualizado. Então significa que nós tivemos uma entrada de dados do valor Dércio, onde foi armazenado na variável nome. Vamos agora executar novamente o mesmo código. Repare que o cursor fica intermitente, esperando receber alguma coisa. Mas a questão que se coloca, o que é que se espera receber? O utilizador logo de cara não tem conhecimento. Apenas quem escreveu o programa é que pode, se calhar, saber. Então, as boas práticas dizem que sempre que nós tivermos uma entrada de dados, o ideal é termos uma mensagem sugestiva que vai permitir informar o utilizador o que deve digitar. E como é que nós colocamos uma mensagem sugestiva? Podemos colocar uma mensagem a título de exemplo, digite o seu nome ou digite o nome do estudante, entre outras possibilidades. Este processo de nós colocarmos uma mensagem sugestiva é conseguido através do comando escreva. Lembrando que o comando escreva e o escreval têm uma pequena
diferença. Então, eu particularmente, nas entradas de dados, eu uso o comando escreva para colocar mensagens sugestivas. E uso o comando escreval para exibir o resultado na tela. Então, o que nós teremos aqui como mensagem sugestiva? Por cima do comando leia, isto é, antes de fazermos a leitura do nome, vamos colocar lá uma mensagem para o utilizador ficar a saber o que deve digitar. Então, teríamos aqui, escreva, e dentro de aspas, lembrando que tudo aquilo que estiver dentro de aspas será apresentado na tela, tal e qual foi escrito. Então, teríamos aqui, portanto, a mensagem, digite o seu nome. 2 pontos. Lembrando que o comando escreva posiciona o cursor no final da linha. Tanto é que as próximas instruções serão apresentadas no final da linha. Vamos testar agora esta solução. Ao executarmos, temos aqui uma mensagem sugestiva. E ainda temos aqui o cursor à direita, esperando receber alguma informação. Então vamos colocar aqui Dércio como exemplo e selecionamos a tecla Enter. O programa executa e atribui o valor Dércio à variável nome. Temos assim a entrada de dados pelo teclado. Existe ainda a possibilidade, ou o ideal seria, lermos um determinado dado e de seguida exibirmos na tela. A título de exemplo, como é que nós informaríamos ao utilizador o seu respectivo nome? Para informarmos o utilizador, depois da leitura de dados, utilizaríamos o comando escreval. Então, teríamos aqui escreval, e se nós colocarmos o nome, que seria o contexto desta variável, será apresentado o valor onde vai ser armazenado nesta variável. Vamos executar. Então, teríamos aqui Dércio, e logo abaixo, por conta de escreval, teríamos também Dércio. O comando leia permite ler algum valor e de seguida posiciona o cursor na linha abaixo. Por isso, temos aqui, na saída do escreval, o nome Dércio. Este Dércio está armazenado nesta variável nome, como podemos verificar aqui na secção de declaração de variáveis. Mas assim como está, apresentar apenas o valor não torna-se uma ação sugestiva para o utilizador final. Então vamos colocar uma mensagem sugestiva, de modo que o utilizador fique a saber que o nome digitado é o seguinte. Então, o que nós vamos fazer? Como já havíamos apresentado nas aulas anteriores, que existe o operador de concatenação, que é a vírgula, que permite juntar valores. Então, teremos aqui, dentro de aspas, o seu nome é, deixar aqui um espaço e juntamos. O que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer que quando estivermos a executar esta linha do código, vai aparecer na tela a seguinte mensagem. O seu nome é, tal e qual nós escrevemos aqui, porque encontra-se dentro de aspas, e de seguida vai apresentar o valor que estiver armazenado nesta variável. Neste caso específico, o valor é o que será lido pelo teclado. Então vamos aqui executar. Teríamos aqui, digite o seu nome, ok? Vamos digitar aqui João e de seguida vamos clicar em Enter. Então temos aqui, o seu nome é João.